Palmeiras e São Paulo empataram por 0-0 na tarde de ontem, 16, no Allianz Parque, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. O Verdão teve um jogador a mais durante toda a segunda etapa após expulsão de Ferraresi, e 2 jogadores a mais durante os 11 minutos de acréscimo com o vermelho recebido por Beraldo. Veja tudo agora sobre essa partida com os comentaristas da ESPN. Vamos lá com o nosso querido Abel Ferreira, que falou após o empate. Palmeiras podia ter ganho, perdeu um pênalti com o Scarpa, hein? Vamos lá, Abel Ferreira, depois desse empate 0-0. Esta competição é jogo a jogo. Este não deu, somamos um ponto, queríamos 3, perdemos 2. Há que o reconhecer, porque tivemos tudo para ganhar este jogo. Não conseguimos, enquanto equipa. E agora vamos descansar deste jogo, perceber os aspectos que temos que melhorar, mesmo em termos individuais, esperar que alguns jogadores individualmente aumentem o seu rendimento. Não é por falta de entrega, porque os jogadores têm entregado, mas precisamos de no último terço aquela definição. Não é? Os jogadores, e nós hoje, aqui e acolá, precisamos de mais inspiração e criatividade dos nossos jogadores, porque eles as têm. Acredito que, se calhar, fruto dessa pressão, que às vezes essa inspiração não chega nesse momento. Com trabalho, é isso que nós vamos continuar a fazer. E depois, é jogo a jogo. Este não deu, o próximo é o Avaí. Nós sabemos quanto difícil é aqui, por isso é que eu estou a dizer deste campeonato, e por isso é que eu não vou alterar o nosso discurso do jogo a jogo, mas também não vou alterar a nossa intenção nesta competição, que ela foi traçada desde o início. Nós estamos nesta competição para ganhá-la, como estávamos na Libertadores, como estávamos na Copa, e nesta também a queremos. Quando vai ser? Vai ser quando Deus quiser e, acima de tudo, com o nosso trabalho, porque é isso que nós dependemos, é do nosso trabalho. Não, a gente não é pedra no sapato, nós somos São Paulo Futebol Clube. É um clube do mesmo tamanho do Palmeiras, que enfrenta, mesmo muitas vezes num momento diferente da história dos clubes, mas sempre luta bastante, é um time sempre competitivo. A gente, acho que tem que destacar a dedicação de todos os atletas. Não é fácil você perder uma competição que a gente chegou até o final e que gostaríamos muito de estar jogando hoje com esse título, mas não foi possível. Mas em momento nenhum falta a dedicação. Muito bem. Quando o Abel fala, vai ser quando Deus quiser e tal, etc., você vê no discurso dele que ele já sabe que é dele, né? né? Ele fala, vamos, tal, o Inter tá chegando, aí não tem essa, até ele, né? Será, né? Será. Vai ser quando Deus quiser e tal, mas na cabeça dele já tá claro que vai ser. Quando vai ser, eu não sei. Mesmo que sejam 8, que podem ser 5, né? Porque o Inter e tem o confronto direto lá no fim. Essa condição, mas o campeonato do Palmeiras recomenda isso, né? Menos os últimos jogos. Então, preocupa de alguma forma? Porque eu olho a tabela, vejo 8 pontos e falo, ontem eu falei para um São Paulino, falei, empatar, perder, ganhar, vai ganhar o campeonato de todo jeito. Preocupa de alguma forma, sim? Não, porque é uma equipe que pode se dar esse luxo, né? A virada de fio a favor do Inter e contra o Palmeiras tem que ser muito mais violenta do que isso. Sim. O Palmeiras ontem não encontrou soluções, acho até natural, porque a gente ainda vai falar disso, mas faltou o Rony, tem outras possibilidades. Entrou muita gente que ninguém deu conta de resolver isso, e mesmo assim esteve perto da vitória, porque perdeu um pênalti, amassou o São Paulo no sentido da intensidade, não conseguiu a vitória. Mas a diferença é tão grande, William, é tão grande, de nível mesmo, o nível de jogo do Palmeiras não está caindo a ponto da gente achar que esse time entregar... Mas que pênalti esse do Caleri, hein? Meu Deus do céu, esse é pênalti, né? Ferraresi. Não. O lance... Aí a expulsão do Ferraresi e aí tem o pênalti do Caleri. O Caleri parecia que estava num bloqueio, num rede, né? Aliás, a expulsão do Ferraresi desculpa, é justiça. E é idiota, ele não precisava fazer aquilo. É uma burrice danada ele fazer aquilo com o VAR, com tudo hoje em dia. O árbitro na cara dele, e o pênalti do Caleri também é idiota, né? Na boa, subir com a mão daquele jeito, são duas infantilidades, né? Muito bom. Agora o São Paulo foi heróico, né? O São Paulo mais uma vez foi heróico este ano contra o Palmeiras. O São Paulo tem obtido bons resultados contra o Palmeiras. O Rogério ficou meio bravo com essa condição. Ele não quer ser pedrinha, né? Ele está na condição de um time tão grande quanto o Palmeiras, mas... E quase quebra o dedo. Ainda é isso. Ainda ia se machucar bestamente nesse lance. Sem necessidade. O São Paulo acaba com um zagueiro
Num jogo em que estava com a sua terceira dupla de zaga, né? Na ordem de prioridade. Sim. Era a dupla reserva dos reservas. E agora o Felipe Alves fez uma boa partida, né? Ele pelo menos... Foi o melhor em campo. Foi o melhor em campo e ele fez, no primeiro tempo, ele fez uma grande defesa, fechando o ângulo numa descida pelo lado esquerdo do Palmeiras. E ele fez as defesas que precisava. E aí fez muito bem o Belardo, porque ele não tinha o que fazer. Ou ele tira o menino do jogo, ou o Endrick ia entrar com o Felipe Alves, bola, torcida do Palmeiras, tudo para dentro do gol. Eu concordei com o que disse o Rogério Ceni em relação ao time do São Paulo ser competitivo, porque foi muito competitivo. No primeiro tempo, na minha opinião, foi até um pouco melhor, né? Até o momento da expulsão, que foi lá no final do primeiro tempo. O São Paulo teve 3 oportunidades, teve 2 com o Luciano, que fez um bom primeiro tempo, apesar de ter ido mal nas conclusões, mas deu trabalho. Sim. São Paulo chegava pelo lado direito também com o Igor Vinícius. Nisso até pode ter uma pontinha de preocupação do Palmeiras, não no sentido de que vai perder o título, mas pelo segundo jogo consecutivo. A gente falou na semana passada do Atlético Goianiense, criando muitas oportunidades, até o lateral direito, acho que o Dudu, na jogada do gol, entrando livre, coisas que você raramente vê no Palmeiras, acontecendo com o Palmeiras, né? E ontem, de novo, no primeiro tempo, São Paulo teve 3 oportunidades. Deu muito trabalho para a defesa do Palmeiras. Então, isso é uma mudança que eu, pelo menos, vi nos 2 últimos jogos. Agora, volume de ataque, de chances criadas, continua o mesmo. A raridade foi o Palmeiras não fazer gol. O time que tem o melhor ataque do campeonato, 53 gols em 32 jogos. Eu fui até olhar, fiquei voltando aqui para ver qual tinha sido a última rodada em que o Palmeiras não tinha marcado. Lá na 16ª rodada. Teve na 15ª, quando ele perde para o Atlético Paranaense. Foi a última derrota, foi 2-0. E na 16ª ele empata 0-0 com Fortaleza. 16ª ainda no primeiro turno. De lá para cá, o Palmeiras fez gol em todos os jogos, porque é um time que faz muitos gols. Ontem teve oportunidade, teve nas bolas paradas, como no pênalti. E com 2 a mais. Não né? saiu aquele gol de escanteio que sai todas as vezes. E tiveram escanteios, né? E o Scarpa, que não é de perder pênalti, perdeu um pênalti também. Mas eu vi mérito do Felipe Alves. Claro. Tem gente que acha que só foi erro do Scarpa. Não bateu tão mal, bateu forte no canto. O goleiro do São Paulo, Felipe Alves, teve muito mérito. Eu concordei com o que disse o Rogério Ceni e em relação ao discurso do Abel Ferreira, em geral, o que ele fala do jogo ali na coletiva, ele tem razão quando ele disse que o Palmeiras teve muitas oportunidades, inclusive a do pênalti e tal. Só que já cansamos de ver também o Palmeiras ganhar jogos em que o adversário teve mais oportunidades e não as aproveitou. Inclusive, recentemente, contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro criou um monte de chances. No Brasileiro, estou falando. Na Libertadores também aconteceu, mas no Brasileiro, o Palmeiras foi lá e ganhou. Mérito do Palmeiras, porque além de criar, você tem que colocar a bola na casinha. Sim. E ontem o Palmeiras não teve essa competência. Então, quando ele dá essas explicações, ele sempre vê muito só para o lado dele, na minha opinião. Não que ele tenha fugido muito do que foi o jogo. No segundo tempo, o Palmeiras criou muito mais, com jogador a mais, etc. e tal, mas não foi competente. E o São Paulo foi competitivo, sim, mesmo com jogador a menos. Marcaram muito, lutaram e mereceram sair com esse pontinho. Tem torcedor do Tricolor comemorando como se fosse vitória. Tem. Inclusive aqui na redação hoje que tava assim, como é que pode? É o Palmeiras com 2 a menos, São Paulo Chicão foi lá. do Morumbi, né? Chicão do Morumbi. Chicão. O piloto da van. Aquela van que sai direto da ESPN pro Morumbi. Sim. Né? Ensandecido, né? Tava ensandecido. Não pode deixar o homem no volante hoje não, hein? Que é perigo, hein? É perigo. O homem tava ensandecido. Porque o Abel... Palmeiras com 2 a mais e não conseguiu, não sei o quê. Isso ele tem razão. Estava enlouquecido. E é verdade. Agora, assim, o empate com o São Paulo, perdeu o pênalti, teve chance e tal, o empate com o São Paulo em casa é o fim do mundo? Não. Não, porque tem aquela coisa, o Palmeiras está dando uma desidratada, o Palmeiras está... porque empatou com o Atlético Goianiense, aí tudo bem. Sim. Aí tudo bem, a gente pode olhar um resultado ruim para o Palmeiras, né? Fora, então para muita gente lá empatar é bom, o Palmeiras é ruim. Agora... Empate com o São Paulo, isso faz parte do jogo. Então, o Abel meio pragmático também, meio naquela tranquilidade, vamos lá, tem 8 pontos ainda e tudo, não perdeu, foi um empate com o São Paulo, que não é, como o Rogério falou, não é uma pedra no sapato, é um time que tá ali, clássico a gente sabe como é que é, né, prof? Clássico tem um ali na parte de baixo da tabela e um lá em cima que tá na parte de baixo, é clássico, é aqui que a gente reage. Né? Isso. É assim que funciona. Assim como o São Paulo poderia achar que o empate não é bom, porque o São Paulo já empatou muito nesse campeonato. Perdeu muito ponto e não está tão tranquilo assim para dizer que o empate limpa a barra.
né? Mas é um empate com o Palmeiras, o time do campeonato na casa do Palmeiras. E para o Palmeiras, a essa altura, talvez esse empate com o São Paulo em uma outra situação do campeonato, em um outro momento, no momento de um Palmeiras menos consolidado, rendesse um barulho maior. O Abel sabe disso, jogos com o São Paulo rendem barulho. No ano passado, ele ouviu todo um barulho porque, segundo a torcida, ele não rebaixou o São Paulo. Acabei de receber uma mensagem. Ele tinha a oportunidade. Acabei de receber uma mensagem. Desculpa, Nath. É que eu acabei de receber uma mensagem sobre isso. Justamente, né? Como é que é o Chicão lá? É o Chicão da Van. Chicão da Van. O Chicão da Van. Tirou um cadáver do armário. Ele mandou uma mensagem aqui. O Saraiva tá ok? Já dá pra acionar o Saraiva? Tá tudo certo aí com o Saraiva? Podemos? O Saraiva recebeu uma mensagem aqui do Chicão da Van. Chicão da Van, tricolor, disse aqui o seguinte: o Abel foi um covarde. Não conseguiu rebaixar o São Paulo ano passado e esse ano repete o feito. Que, de novo, não vai conseguir rebaixar o São Paulo. O São Paulo nem tá brigando mais para não cair, Abel. Pelo amor de Deus. O São Paulo não tá nem brigando mais para não cair. Chicão, calma, menos, Chicão, menos. Fala, Saraiva. Ô, Chicão, olha mais pro teu time, pro São Paulo, e menos pro Abel, o que o Abel deixou de fazer ou fez, entendeu? Falou aqui, ó, Saraiva, mandou assim, mais uma, viu, Saraiva? Mandou mais uma aqui, disse que ontem era para enfiar 4 gols. Enfiar 4 gols, que o São Paulo tinha 2 a menos, ele foi covarde. É o Chicão da Van aqui que tá bravo com o Abel, que nem é o treinador do time dele, olha isso. Aí tudo bem. Aí tudo bem. O Palmeiras finalizou 19 vezes, teve 15 escanteios. De fato, assim, não foi competente para fazer o gol. Agora, de fato, jogou com uma a mais desde os 45 do primeiro tempo, quando o Ferrarese é expulso. Aí o Rogério tem um tempo para no vestiário organizar, mas a expulsão do Beraldo já foi aos 45 do segundo e ainda havia mais 10 minutos de acréscimo. Gostei quando o Rogério diz que o São Paulo não é pedra para o Palmeiras, o São Paulo é o São Paulo. Acho que no cômputo geral o trabalho do Rogério é muito bom. E o Palmeiras é o seguinte, tudo bem, contra o Atlético Goianiense foi um resultado ruim. Contra o São Paulo, pelas circunstâncias do jogo, a gente também pode considerar um resultado ruim. Mas a oscilação do Palmeiras é essa. 2 empates, o Palmeiras não perde. Ó, o Palmeiras não oscila, o Inter de um tempo para cá oscila muito pouco, agora todo mundo, Corinthians, Fluminense, vamos lá, Atlético Paranaense, Flamengo, todo mundo oscila. E o Palmeiras não oscila. Questão de tempo, mais 2 rodadas, 3 rodadas, o Palmeiras é campeão. Chicão Por é que o barulhento, Palmeiras hein? não... Barulhento, continua Chicão, aqui. Tá on fire, amigo. Eu lembro dele com meio corpo para fora, batendo na lataria da van, gritando: é Morumbi, lotação, Morumbi, é barulhento ele. O Palmeiras só não tem que se preocupar em relação a título, porque ele acumulou uma gordura tão grande, ele conseguiu uma vantagem tão grande que ele pode tropeçar, pode empatar. Só não está matematicamente, porque o Inter, daqui a pouco a gente vai falar do Internacional, está com uma campanha espetacular, uma arrancada maravilhosa. O Inter é o líder do segundo turno. Se dependesse de Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense, já estava entregue. Flamengo, esse título já estaria entregue. O Internacional é que ainda está dando entregue. um pouquinho de graça. Mas não está entregue. Não, está entregue. Pra nós Tô está dizendo, mas entregue, matematicamente ainda não está. O torcedor do Inter vai ficar bravo, o Mano vai colocar essas coisas. Vamos fazer um vídeo, né? Eles vão fazer um vídeo de todas as emissoras, todos os programas, para dar uma estimulada, porque tem um confronto direto lá no fim, né? Que é no Beira-Rio, certo? No Beira-Rio. É no Beira-Rio, na última rodada, né? Que ali vai ser muito antes. Que ali se ganhar... Seria legal pro campeonato? Seria legal pro campeonato. Chegar lá na última rodada, disputa, não sei o quê. Ai, gente. Mas é duro, gente, olha só, faltam 6 rodadas, certo? 8 pontos legal ainda é uma pra vantagem acreditar. gigante. O Palmeiras, até agora, 32 rodadas. O Palmeiras perdeu 2 jogos. Das 32 rodadas, o Palmeiras perdeu 2 jogos. É um absurdo isso, né? Perdeu para o Atlético Paranaense para o Ceará. Sendo que um jogo foi lá na primeira rodada contra o Ceará. Então, assim, o que tem que acontecer? O Palmeiras tem que... São 8 pontos. O Palmeiras tem que perder 2 jogos e depois o Inter ganhar do Palmeiras. É isso que tem que acontecer em 6 jogos. Ou seja, o Palmeiras tem que perder 3 jogos e o Inter não pode perder também. O Inter não pode ganhar só do Palmeiras. O Inter tem que ganhar Tem tudo. que ganhar tudo. Praticamente. O Inter tem que ganhar tudo. Continuar ganhando. E qual é a tudo, tabela do porque Inter e ele qual é a vem- tabela do Palmeiras? Essa é uma pergunta das mais maravilhosas. Porque o Palmeiras joga em Daqui a pouco casa a gente contra o vai, mas Avaí. o Palmeiras... Daqui a pouco teremos. Fala, Saraiva. Exato.
Não, o Palmeiras tem, desses 6 jogos, tem o Avaí e o Cuiabá, com todo respeito aos dois, mas o Palmeiras vai fazer 6 pontos. E esse cenário não vai acontecer, o Inter vai ganhar 6 e o Palmeiras perder 3? O Palmeiras muito improvável. até pode oscilar, como oscilou nas últimas 2 rodadas, e ainda oscilando muito menos do que os outros oscilaram. Sim. O Palmeiras não pode vacilar, entregando resultados, entregando mau desempenho. Ontem não foi um mau desempenho, gente. Se o Palmeiras jogar o que jogou contra o São Paulo ontem, mesmo não obtendo a vitória, mas se jogar assim naquele Avaí, nível até o fim... Gente, o próximo jogo é o Avaí. A gente já começa essa conversa aí. Faltando 6 jogos, o próximo é o Avaí. Então, com todo respeito, já vai faltar 5, né? Porque vai ganhar, né? Aí tem o Cuiabá. Aí, se não ganhar do Avaí, temos um problema Aí tem o sério. Cuiabá, vai Tem o faltar Cuiabá. 4. Tirar 4. Boa, Nath. Aí você vai pegando o resto ali e você vai falar, cara, quem é que compete hoje com Entendeu? o Palmeiras? Então tá complicado. Em outras circunstâncias, faltassem mais rodadas e tal, do jeito que o Inter tá jogando, tem todo um trabalho ali muito bom do Mano Menezes, excelente. Daqui a pouco a gente vai falar disso tudo. Mas precisava de mais tempo, precisava de mais rodadas. Mais adversários, né, William? Se o Palmeiras tivesse aquela sequência, lembra? Corinthians, Flamengo e Fluminense? Aí era outra conversa. Aí a gente, era outra conversa. A gente veria a possibilidade. Tem Avaí, tem Cuiabá. O próprio Palmeiras, nesse confronto direto, depender pode... dos times, né? Que entrariam contra ele. Qual versão do Flamengo, qual versão do Fluminense. Tem tudo isso. Tem todo um si. E o si. E o si diria não meu entra pai, em campo. meu avô, não entra em campo. Tem um jogador aí que seria melhor não entrar em campo, viu, Abel? Porque para entrar fazendo o que está fazendo, olha... será que é dele o troféu Bom Menino, ô Abel? Olha isso aí, ó. Vai lá, Flaco! Eu lembrei na hora do Abel. Mas foi na hora. Ele foi passar, né? Ou ele foi chutar, eu não sei. Eu sei que ele não acertou, caiu de bunda no chão. Você me perguntou, eu vou te responder. Com todo respeito ao jogador, ao atleta, é uma jogada bizonha, horrorosa, né? É realmente... Ele não tem tido bons momentos com a camisa do Verdão. Teve aquele gol perdido. Ele não teve momentos. Contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, que era um gol para colocar o Palmeiras na frente, no confronto. Pelo menos ali no jogo, o Palmeiras faria 1-0, um gol perdido, claro. E ontem teve essa jogada horrorosa. Ele tem um gol, me lembro contra quem que ele fez um gol. Contra o Ceará. Foi um dos primeiros jogos dele no Palmeiras. Mas depois disso ele não tem atuado muito bem e ele tem a sombra do Endrick, que ainda não foi aquele Endrick que estamos acostumados a ver nas categorias de base, arrebentando, fazendo gol. Mas o primeiro jogo do Endrick ele teve 2 chances. Ontem ele causou expulsão do jogador do São Paulo numa jogada que ele ia dentro do gol. Mas pera um pouquinho, vamos lá. Hoje é segunda-feira, a gente tem os quadros. Eu não respondi? Solto a vinheta para o Flaco Lopes de Bom Menino ou não solto? Solta, por causa dessa jogada? Solta a vinheta. Foi jogador de bola, não. Vai, vai. Vamos lá, de novo. Flaco Lopes, ele vai passar, ele vai chutar, ele vai passar, ele vai chutar. Como é que é? Sonoplastia de desenho animado. Que cena... Cenas lamentáveis do futebol. Isso é uma cena não lamentável adianta pôr a culpa no gramado. Só uma coisinha aí, hein? Só uma coisinha aí. Menino Rony, que não estava ontem em campo, quando começou no Palmeiras, tinha gente que queria dar um pé no traseiro ali do Rony. Some daqui, que porcaria de jogador, que lixo, que não sei o que lá. E ó o Rony aí como tá, né? Não tô dizendo que o Flaco Lopes vai virar um Rony e tal, mas... Talvez, quem sabe na próxima temporada, mas que... Isso aí foi com o Rony, com o Zé Rafael. Com o Rafael Veiga, com o Marcos Rocha. Exatamente. Então, mas ninguém está dizendo que acabou a carreira do Flaco Lopes. Mas que ele é fraco. Mas é bom dar uma esperadinha. Mas por enquanto, a piada pronta tá valendo. O Flaco Lopes, por enquanto. Por enquanto. Carinhosamente chamado. Vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, tá na hora do Endrick, então. É isso aí. Pra quem tem Flaco Lopes, Benentiata, põe o Endrick logo, é isso, não é? Tem outro jogador com muito mais talento aparecendo aí, que eu acho que merece mais tempo. Não para ser titular ainda, mas quando precisa de alguém para entrar, eu já escolheria o Endrick de cara, na titular. Na frente do Merentiel, na frente do Flaco Lopes, na minha opinião. Ah, mas ele só tem 17 anos. Ele joga muita bola. O Avaí é um jogo ideal, hein? Pra quem tá achando o jogo ideal e tal, Avaí, pô. E tá juntando a fome com a vontade de comer, né? E pra quem achou que o Abel não fosse utilizar ele num contexto de jogo como esse, porque o contexto de jogo contra o São Paulo, nervoso, clássico, ele botou o garoto. Então, assim, ele já demonstrou também. A gente tinha essa dúvida de como ele ia colocar e projetar o menino. Ele já mostrou que ele vai utilizar.
na falta de repertório da equipe dele, porque foi uma falta... Não é falta de repertório, não. Na verdade, foi falta de efetividade do Palmeiras de guardar as bolas na rede. Ele colocou um menino que podia desequilibrar, e desequilibrou, né? Se bota um pouco antes, professor, acho que ele tinha causado a expulsão um pouco antes. Não é só a nossa ansiedade. O time está pedindo alguém para essa posição. Né? Porque entrou todo mundo, só faltou o Navarro. O resto, as outras... O Navarro também já teve algumas oportunidades. Não, digo ontem. Não aproveitou muito, né? Ontem entrou também o Breno Lopes. Tudo bem que é mais pro lado, Sim. mas é um cara ali da frente. O Hendrick é mais bola que todos eles. Que o Navarro, que o Breno Lopes, que o Merentiel, que o Flaco Lopes. Alguma coisa acontece. Ontem cavou uma expulsão, no outro jogo, com poucos minutos, também criou chances, oportunidades. É um jogador diferente. Tanto é um talento pedindo passagem, como é um time pedindo esse talento. Mas sabe por que a gente fala do Breno Lopes? Porque ele fez um gol importante. Porque senão ninguém falava dele. O que mais ele fez? Assim, não estou falando que é um jogador péssimo, ruim, nada disso. Mas o que mais credencia ele a ser uma esperança ao Palmeiras, a ser um craque, a ser um cara que realmente faça a diferença? Nossa, a não ser que o Abel veja alguma coisa nos treinos que a gente realmente não vê porque não está lá. Isso assim, aí, o que credencia ele, na minha opinião, é de fato ele ter feito o gol tão importante que foi o gol da Libertadores contra o Santos no Maracanã. E o Wesley ter perdido espaço. Exatamente, o Wesley ter perdido espaço. Não estou falando que é ruim o jogador, mas o que deixa ele com essa credencial de ser utilizado, de ser opção com mais frequência, não que ele tenha sido nos últimos jogos, e estar à frente de Merentiel, o próprio Flaco Lopes. Ai, viu? Engasguei, gente, de novo, mentira. Mas é justamente essa questão. Ele tem um trunfo, e foi o gol que ele fez na Libertadores. Em resumo... Mas faz tempo já, hein? Mas... Faz tempo, hein? As credenciais que fazem com que, eu acho, nós aqui pensemos que ele deve ter mais minutos ou mais oportunidades ou estar à frente dos outros, é o que os outros não apresentaram ainda. Sim. Qual desses atacantes provou para o torcedor palmeirense, para quem assiste os jogos, esse cara tem tudo para arrebentar e para ameaçar o Rony ou o Dudu? Merentiel, Navarro, Flaco Lopes, Breno Lopes é o que mais teve tempo, o Navarro já teve esse ano. E o Merentiel e o Flaco Lopes chegaram recentemente, tá? Essa aí a gente... Adaptação, né? Um pouquinho mais. Agora, o Hendrick, sim, a gente sabe. Ele não está pronto? Não está pronto ainda. Mas todo mundo está vendo o potencial que ele tem. Eu acho que chegou a hora dele começar a ter mais oportunidades na frente desses. Quando for chamado, quando precisar de alguém para entrar durante o jogo, está na hora do Hendrick ter mais espaço. Essa é uma rara crítica que a gente faz ao planejamento do Palmeiras, né? Eu acho que é muita gente... concentrada na mesma posição, sabe? Você quer apostar em jogador, você dilui um pouco isso. Não pode ser todo mundo na mesma posição que, aliás, nem o time titular tem. O time titular não joga com um 9-9, né? Não. Tem a questão do Rony ali fazendo essa função muito bem, mas você precisa de uma alternativa que seja alternativa. Senão todo jogo é esse drama. Entra a opção 1, entra a opção 2, entra a opção 3, ninguém resolve. Aparece um menino como esse, gastando a bola como ele gasta... É natural que a torcida faça a festa quando ele se aquece, que é a mesma coisa que acontece na Arena da Baixada quando bota o Vitor Roque, né? Ontem a mesma coisa, porque o povo sabe de onde pode esperar. E eu acho assim, eu entendo perfeitamente, vamos ver o fã de esportes aí, mas eu entendo perfeitamente a cautela do Abel, né? O cuidado que ele tem com o menino, desde quando o menino estava na base, que queriam já levar o Hendrick para o Mundial. Eu entendo. Ele acertou, o Abel acertou. Foi bem ali. Eu entendo tudo, mas eu acho que, gente, reta final, faltam 6 jogos. Avaí, Cuiabá. Põe o menino. Até para ele pegar essa confiança, ficar cada vez mais à vontade. Ele é confiante, né? Mas assim, agora está chegando no time titular do Palmeiras e tal. Então, assim, o time principal do Palmeiras. Então, deixa ele jogar, pô. Aí ele vai ficar cada vez mais à vontade ali também, pô. Vai ajudar. E não vai ter pressão, porque o Palmeiras já é campeão brasileiro. José da Fiel, mas é verde, hein? Tô achando que vai ser que nem 2009, hein? Cuidado. Vixe, Maria, 2009 foi terrível, hein? Esse é um legítimo Zé da Fiel mesmo. 2009 foi terrível. Os caras estão contando com o Abel cantando o hino aqui do Palmeiras. E dizem que depois que a gente cantou o hino aqui no programa, o Palmeiras começou a tropeçar. Gelson, o Palmeiras no jogo de ontem podemos comparar a uma prova de corrida de longa distância. O corredor, o Palmeiras. Está bem à frente. Olha para trás, não vê ninguém se aproximando e diminui o ritmo. Está cadenciando ali o Palmeiras.
Fernandinho do Cavaco. São Paulo parecia o Palmeiras nesse choque rei, segurando o adversário com 2 jogadores a menos. A gente está lembrando do Atlético e Palmeiras, né? Palmeiras com 2 a menos naquele jogo da Libertadores. Muito mérito. O Alan, esse aí é São Paulino. São Paulo ainda não saiu do luto da Sul-Americana. Muito menos o Rogério, que foca no assunto em toda a entrevista, não consegue superar. E nisso, a vaga fica em segundo plano. Chicão da Van já esqueceu, já não está mais com luto nenhum. Sul-americano. Não, já empolgou. Aliás, um monte de mensagem aí, né? Aliás, cornetando o Abel Ferreira. Mandou cornetando. Aliás, isso é uma coisa interessante. É porque ele não tocou nesse assunto, mas assim, São Paulo está na briga aí pela Libertadores, né? 41 pontos, esperando aquela 8ª vaga, né? Quem sabe uma 7ª vaga ali. São Paulo tem um jogo a menos por causa da Sul-Americana. Que vai poderia ir a 44 agora, no meio dessa Curitiba, semana. E que engraçado, né? A gente está falando de 41 pontos, uma pontuação que ainda não livra do rebaixamento, teoricamente, matematicamente. Então a gente vê como o campeonato está tão achatado. Porque, apesar de não correr risco, tá com uma pontuação que está próximo da segunda parte da tabela, de times que estão ali correndo para fugir da zona do rebaixamento, não só o São Paulo como outros, mas também está sonhando com beliscar uma vaga na Libertadores. Tem uma trinca ali de grandões, Santos, São Paulo e Botafogo, que estão na mesmíssima situação, né? O campeonato deles é uma coisa que... É disputa direta. Tanto pode dar a alegria do fim... quanto uma grande decepção. Só que não vai ter alegria para todo mundo, né? Por mais que tenha vaga. Os resultados da galera dos times lá de baixo, eles praticamente acabaram com o pensamento de rebaixamento de São Paulo, Santos, Botafogo. Isso é um desastre completo, porque o Cuiabá, o Avaí, o Atlético Goianiense, eles não saem do lugar. Baixa, né? Eles não saem do lugar. O Ceará não ganha jogo. Nunca mais ganhou. Como é que foi uma vitória nos últimos 14? Nos últimos 14 jogos, o Ceará ganhou 1.